E simular buracos negros com inteligência artificial pode ajudar a evolução do conhecimento nessa área? Bom, o que está acontecendo agora na área de buracos negros está sendo um problema, na verdade. Porque para simular buracos negros, a gente precisa de equações de fluido. Então, assim, equações que simulam água, gás, porque é o que tem em torno do buraco negro, né? Só que essas equações são muito complicadas. Elas são consideradas as equações mais difíceis da física. Então, para resolver elas no computador, demora muito tempo. E, além disso, o buraco negro, a região que o buraco negro está, tem campos magnéticos. Então, além dessas equações, precisa adicionar equações de campo magnético, as equações de Maxwell. E, além disso, é um objeto da relatividade geral. Então, você precisa da relatividade geral de Einstein. Então, você junta tudo isso, é muito complicado resolver num computador. Por exemplo, uma simulação de RMHD, que é o conjunto dessas equações, demora um mês rodando. Isso de noite, assim, em 2 GPUs. Então, acaba que demora muito tempo. E isso está meio que barrando avançar a física de buracos negros, porque é dessa forma que a gente entende esses objetos. Então, isso está sendo um problema até mesmo para a colaboração que tirou a foto do buraco negro, que eles tiraram a foto, e como é que eles fazem para tirar física dali, né? Eles comparam com simulação. Só que eles não chegaram em conclusão nenhuma, porque eles não têm simulações reais o suficiente para comparar com a foto. Então, isso está sendo uma barreira assim, na área como um todo. Então, precisa de novos métodos, assim, de forma urgente. E aí a pergunta do meu trabalho é se a inteligência artificial pode acelerar esse processo. Pode ser um novo método para a gente resolver essa questão de como entender buracos negros. Tem grupos também que usam aceleração em GPU, com CUDA e etc. Mas o meu trabalho é voltado para a parte de AI. Se a gente consegue ensinar uma AI a aprender a física de buracos negros e simular a partir daí. Então, e dessa forma a gente pretende acelerar nessa parte da ciência. Você viu o ChatGPT? Vi. Bizarro, né? Sim. Nossa, o GPT... tanto esse que saiu, o GPT-3, quando saiu em 2019, assim, é absurdo a capacidade disso. E o que você está descobrindo agora? Assim, você acha que realmente a gente vai conseguir utilizar AI, acho que para aprender qualquer coisa, e no seu caso, buraco negro, e ajudar nas pesquisas e tudo mais? Eu acho que sim, acho que a AI está avançando num ritmo muito rápido. Cada dia que passa, são vários papers saindo no archive, não dá nem para acompanhar praticamente os papers, que são muitos. Então, assim, a cada dia resolvendo um problema. Recentemente resolveram o problema da fusão nuclear com AI. Então, que foi a DeepMind, no começo desse ano, eles publicaram um artigo dizendo que eles conseguiram controlar a fusão nuclear por um certo tempo, porque o grande problema da fusão nuclear é essa, né? Que é você controlar de forma a estabilizar os campos magnéticos, né, e estabilizar a energia ali no centro. E existe esse problema, porque você precisa de várias placas de campo magnético que elas precisam se mover quase instantaneamente uma com a outra, assim, ao mesmo tempo. E isso era um problema, porque imagina uma pessoa ter que mudar milésimo de ângulo, assim, só para controlar. E aí ensinaram isso para uma inteligência artificial e por alguns segundos ela controlou, coisa que era um grande problema antes. Então, assim, imagina que fusão nuclear, que é o grande grau da humanidade, assim, atualmente, pelo menos, foi controlado dessa forma. Sim, é claro, foi por poucos segundos, mas já é um passo, né? Que antes a gente não tinha esse passo. Então, assim, tem várias perguntas que já estão sendo respondidas por AI. Outra que também é da DeepMind é o problema de 50 anos da biologia, de proteína. Para você simular uma proteína demora muito, porque tem várias formas como uma proteína ela pode se dobrar ou se estabilizar. E para você simular isso no computador demora muito tempo, porque você não sabe quantas vezes essa proteína pode se dobrar. E ensinaram isso para uma AI que chama AlphaFold e resolveu esse problema. De 50 anos da biologia, assim, ela resolveu. E, assim, eu lembro que foi um boom na época que saiu esse artigo, porque falou, isso vai ter aplicação em tratamentos, em fazer remédios. Então, assim, são um amplo de coisas que essa AI pode ajudar resolvendo esse problema. Então, assim, já tá tendo essa direção, assim, de resolver. E como é que tá a sua pesquisa, assim, o andamento dela? Você tá otimista? Como é que tá? Então, a primeira simulação eu publiquei no começo desse ano. Então, em março, saiu a primeira simulação de um buraco negro por inteligência artificial, foi aceita na Monthly Notices. Então, assim, já é um passo, assim, tipo, olha, dá certo, a gente vai continuar. E aí, agora, o que eu estou fazendo é
deixar esses problemas mais complexos. Então, é o que eu falei antes, tem lá campo magnético, relatividade geral, e agora é deixar isso mais complicado para a AI resolver. Então, assim, vai adicionando complexidade. Vai adicionando campo magnético, vai adicionando problema de relatividade geral, que não é tão simples assim. Então, vai adicionando várias coisas para ver se a AI consegue resolver. Porque antes, ela entende a densidade e entende ali um potencial ao redor do buraco negro. Então, mas agora vamos colocar o que acontece se a gente colocar campos magnéticos ali também. O que acontece se a gente colocar a relatividade geral, assim, de Einstein mesmo, assim, sem ser uma aproximação da relatividade geral, a verdadeira, assim, a true. Então, assim, adicionando complexidade agora, que está sendo meu trabalho de doutorado. Legal demais. Se todas essas simulações derem certo e aí você conseguir evoluindo nesse sentido, como que outros cientistas, como é que isso vai poder ser usado, assim? O que a galera vai querer com isso? Bom, quando a gente fala de simulação, assim, até recentemente eu qualifiquei na sexta-feira, né? E aí até falaram da questão do título da minha qualificação, que é simulação de buracos negros, com AI. Só que eu até falei lá e eu concordei que, assim, eu acho que o título já deveria ser mudar porque é uma coisa que está mudando na bibliografia de inteligência artificial atualmente. Que a gente não fala mais de simulação, a gente fala de acelerar as simulações. Então, o que a gente pretende com isso é justamente acelerar o processo de simulação. Isso não quer dizer que a gente vai substituir um processo pelo outro, mas um pode ajudar o outro, fazer uma interpolação mais rápida. Então, assim, são métodos que conseguem acelerar o outro e aí, dessa forma, consegue ter simulações mais realistas e mais próximas da realidade e comparar com as observações, porque hoje a gente já tem muita observação. E, inclusive, o próprio EHT, que é a colaboração que tirou as 2 fotos de buracos negros, né, ele já tem mais dados para sair. Então, vai sair ano que vem, já tem, além da campanha que tirou as 2 primeiras, já tem mais 3 campanhas que fizeram ao longo desses anos. Então, assim, já tem... Imagina quanto artigo vai sair por aí e precisam de um método para comparar a física com outro. Então, isso assim, é complicado e é uma coisa que a gente está tentando resolver com isso, com a inteligência artificial.